Fala galera, bom dia, vamos lá. Hoje, dia 19 do 11, sabadão, véspera aí de início da Copa do Mundo. E vamos dar uma olhadinha aí, resolvi falar hoje sobre bandas de Bollinger. Essa semana eu identifiquei aí, pelo menos em dois ativos, Petro e Tube, um setupzinho que eu gosto bastante, fechou fora, fechou dentro. E resolvi tirar a oportunidade aí para falar um pouco sobre as bandas, né? Como que a gente pode utilizar e também tratar, né, de como eu utilizo, como eu faço para identificar aí o setup e falar um pouquinho do conceito também de bandas de Bollinger. Algumas pessoas utilizam, outras não, mas eu acho que de toda forma é bacana da gente tratar do assunto e eu particularmente gosto bastante. Eu não deixo na minha tela principal que eu opero day trade em mini índice e mini dólar, mas para swing trade, quando eu vou fazer alguma operação aí em ações, enfim, eu sempre utilizo. Teve uma época que eu utilizava também no day trade, mas eu vejo mais utilidade para swing trade, para fazer operações em ações, tempos um pouco maiores, então eu prefiro. Beleza? Deixa eu ver se o volume tá bacana aqui, acho que tá. Então vamos lá. Bandas de Bollinger, pessoal, nada mais é do que média, né? É um desvio padrão. Então a gente vê aí, ó. E aí aqui a gente consegue ver por essas linhas pretas aqui, ó. Tanto essa aqui quanto essa aqui. Então ela serve para quê? Medir a volatilidade do ativo. São desvios padrões, então ele fica uma banda superior e uma banda inferior, né? Medindo aí a volatilidade desse ativo. Quando a gente vê as bandas mais estreitas, igual tá aqui, ó, olha como elas estavam bem estreitas, tá vendo? Uma bem próxima da outra. O que isso indica? Que o ativo está com pouca volatilidade, ou seja, ele pode estar aí numa congestão, travado, ou... E aqui a gente vê, ó, ele estava num caixotinho, né? Aqui a gente está falando de Tube, tá, pessoal? Aqui, ó, Tube, gráfico diário. Quando ele estava nesse caixotinho aqui, ó, espremido, a gente vê que as bandas estavam estreitas. Então, ela é uma ótima ferramenta aí para a gente identificar aí se um ativo está com uma volatilidade maior ou menor. E quando as bandas estão abertas, né, quando elas estão mais afastadas, olha aqui, ó, indica o quê? Que o ativo está com uma volatilidade maior. Olha aí o movimento que YouTube entregou aí, depois que essas bandas foram se afastando. Uma foi para um lado, outra foi para o outro. Elas se abriram e o ativo entregou um movimento aí direcional e uma tendência bem bacana. Beleza? Então, basicamente, pessoal, as bandas elas servem para medir a volatilidade aí do ativo e aí a gente ir acompanhando com base, né, nas bandas se o ativo está mais volátil ou menos volátil. E a gente vai falar também de alguns outros pontos aqui que elas também podem ajudar a gente aí a pegar algumas entradas de operação conciliado com outros fatores, enfim. Mas basicamente é isso. Bandas de Bollinger também, elas são médias. Então, em alguns momentos, ó, a gente vê que elas também seguram o preço. Olha aí. Deixa eu voltar aqui agora. Porque elas servem como se fosse uma média mesmo. Olha que interessante, ó. Quando a gente vê o preço caindo aqui, ó, e aí ele chega na banda, aqui, ó, a gente vê que a gente não tinha muito... era uma região a princípio aí para um repiquezinho, né, e dar continuidade. Só que olha o que a gente tinha aqui, ó, a banda de Bollinger vindo na cara, como se fosse uma média mesmo, igual quando a gente fala, pô, você vai vender aqui na cara da média, ó, igual tava aqui.
a banda de Bollinger também pode servir para isso, ó. Tanto que nesse momento aqui ela segurou, olha aqui também, ó. Momentaneamente ela dá uma segurada no preço, e aí pode ser uma região importante aí para você falar, pô, será que não vale eu fazer uma realização parcial ou trabalhar como alvo aí, ainda mais se tiver em confluência com outras regiões, né? Vamos supor que aqui fosse uma região de suporte relevante, tinha uma média de 200 próxima, a banda subindo aí, ó, e vindo na cara aí do preço, ó, igual uma flecha. Então, ela ajuda também nesse sentido, beleza? Então, a gente também pode trabalhar a banda de Bollinger dessa forma, olhando elas como uma média mesmo e fazer talvez com que você utilize como alvo ou como uma região importante para você já ficar atento. Pô, se segurar aqui, pode ser que na hora que bater nessa região, né, ele vai ter um suportezinho aí, tem uma certa resistência para dar continuidade no movimento, que foi basicamente o que a gente viu aqui, ó. O ativo veio reto, segurou aqui nessa região, que era justamente onde a banda de Bollinger estava vindo aqui. Depois formou uma bandeirinha, e aí se você quisesse realizar aqui, ó, você realiza, e depois você fala, pô, se deixar mais uma entrada aí na venda, eu pego de novo. E aí depois ele deu outra entrada na venda e foi buscar a média de 200. Ó. Então aí você poderia ter entrado aqui de novo, ó, nessa região aqui, perdendo essas mínimas. Beleza? Então a gente pode trabalhar também com as bandas nesse sentido, tá? Agora falando um pouco sobre a questão do setup. E aí deixa eu escrever aqui, ó. Quando eu coloco lá... Deixa eu aumentar aqui. Quando eu coloco assim, pessoal, o que isso quer dizer, tá? E aí, deixa eu fazer aqui, ó. O que é isso? Porque às vezes as pessoas não têm tanta familiaridade, né, com... Isso é um setup, tá? Fechou. Opa. Vou voltar aqui. Na verdade é aqui. Fechou fora. Fechou dentro. Então isso daqui, pessoal, nada mais é do que o setupzinho lá. Fechou fora, fechou dentro. Beleza? Então, quando eu colocar essa abreviação aí, quer dizer isso. Ok? E aí, o que é esse setup, tá? Ele utiliza banda de Bollinger. Então, ó, a gente já falou, banda de Bollinger é desvio padrão, né? Então ele mede a volatilidade, aí ela vai acompanhando aí os preços e abrindo ou fechando, enfim. E aí eu vou ter aqui, ó, a banda às vezes abrindo, e aí depois ela fecha de novo, e os preços eles vão estar trabalhando dentro aí das bandas. Então aqui ele fica mais estreito, ó. Aí a gente sabe que ele está provavelmente numa região mais travada, numa congestãozinha, e depois ele começa a vir mais volatilidade, ó, com as bandas abrindo. E em alguns momentos, pessoal, a gente vai reparar que os preços eles vão furar a banda, né? Para fora ou então até mesmo para baixo. E nesses momentos são os momentos que a gente identifica aí esse setup. Porque quando eu tenho o ativo trabalhando assim, ó, e aí nessa situação aqui, vamos supor que a gente teve um fechamento, ó, fora da banda. Então ele superou, né? Ele teve um fechamento de candle acima para fora da banda superior. E na sequência eu tenho um candle fechando dentro. Eu tenho esse setupzinho aí, fechou fora, fechou dentro. Que significa o quê? Que ele teve um fechamento do lado de fora aí da banda superior ou da banda inferior, tá? Pode ser tanto de compra quanto de venda. E no candle seguinte, ele voltou e fechou dentro. E aí o que essa situação nos passa, né? E aí é claro que a gente tem que avaliar vários outros fatores. Mas perdendo essa mínima aqui, ó, eu poderia ter uma entradinha na venda buscando alvo nas médias móveis que provavelmente vão estar trabalhando aqui no meio, ó. Beleza?
Então eu teria aí um espaço até essa média móvel, por exemplo, principalmente a média de 9, né? E aí eu gosto de trabalhar bastante nesse setup no gráfico diário, tá, pessoal? Em ações, enfim. Mas serve para qualquer ativo aí, qualquer tempo gráfico, enfim. Mas eu entendo que no gráfico diário é mais efetivo em ações. E aí a gente tem que ver alguns fatores aí para corroborar com esse cenário, que é óbvio que eu não vou ver só, fechou do lado de fora da banda, fechou dentro, perdeu a mínima, vou vender. Não, pô. Você tem que avaliar uma série de fatores. Qual que é a distância que você tem da sua média móvel, do seu alvo, né? Que seria, por exemplo, a média de 9. Eu tenho um espaço considerável. O ativo ele realmente está esticado, ele está longe das médias, ele tem espaço para corrigir. Os demais tempos gráficos eles não têm nada impedindo essa correção. Porque, por exemplo, às vezes eu estou aqui olhando o gráfico diário, mas aí quando eu vou no semanal, eu tenho, sei lá, vamos supor que eu tenho uma média de 21 aqui, ó. Pô, não vou pegar uma entrada dessa. Ele está em cima da 21 do semanal, como que eu vou pegar uma venda contra a tendência? Lembrando que esse setup é contra a tendência, tá, pessoal? Então, a gente tem que ter o máximo de cautela para conseguir filtrar bem aí essas operações para conseguir pegar aí cenários favoráveis e trabalhar bem aí com as bandas nesse sentido, beleza? Então, alguns pontos aí que a gente tem que ficar atento. Afastamento das médias. É um dos pontos. Quanto mais afastado das médias estiver, melhor. Porque você está pegando um setup contra a tendência. Então, se ele está muito longe das médias, a probabilidade dele fazer um movimento de correção é maior, concordo? Então, quanto mais afastado das médias, melhor. Distância até o alvo, que seria, no caso, principalmente, né, média de 9. Então, pô, eu tenho uma distância interessante até o alvo, que me deu um risco-retorno favorável. Tamanho do stop. E aí o stop ficaria onde nesse caso, né, desse setup? Ficaria aqui, ó, acima das máximas aqui desses candles aqui que formaram o setup. Um stop mais conservador seria acima dessa barra aqui, mas eu também posso utilizar o stop acima da barra de ativação. E aí vai muito do cenário e da situação específica de cada ativo e como se formou ali o setup na hora. Beleza? Então eu tenho que ver o tamanho do stop e a distância até o alvo. Pô, aí nesse sentido aqui, o que eu tenho que ver? Juntando aqui os dois fatores. Eu tenho um risco-retorno favorável. Se eu tiver, ok. Aí minha entrada fica bacana, né? Pô, eu tenho um stop às vezes ali curtinho para um alvo até a média de 9 que seja. Vamos supor de, sei lá, 5% para um stop de 1,5, 2. Bacana. Que mais que a gente tem? Candles formados. O que seria isso? Atentar, ó, quais foram os candles que foram formados que deixaram esse setup aí, né? Eu tenho algum padrão de candle aí de reversão, pô, tipo aqui, ó, eu teria tipo, sei lá, um engolfo ou sei lá, 1, 2, 3 de venda, caso tivesse mais um outro candle aqui para fora, enfim. Quais foram os setups? Sei lá, tem uma shooting star, esse candle vermelho aqui, vamos supor que fosse uma shooting star, ó, tipo um candle assim, ó. Mas vamos supor, eu tive o candle que fechou fora, já demonstrando aí que estava perdendo força. E aí o candle que fecha dentro deixa uma shooting star, por exemplo. Isso aí indica o quê? Pressão de venda, né? Possibilidade aí de correção. Que mais que eu posso ter aqui?
confluências com médias ou retrações. Se eu tiver alguma confluência, por exemplo, pô, eu tenho uma média de, sei lá, de 200, de 400, passando aqui em cima ainda, segurando. Ou no movimento prévio aí que eu tive, por exemplo, vamos supor que veio de um movimento forte aí, sei lá, de queda, e aí eu tinha traçado retrações aqui desse movimento, ó. E aí a formação do setup aqui foi em cima de uma retração, média de 200 ou 400, enfim, médias mais longas. Deixou o padrãozinho de candle, tem espaço até o alvo, stop curto. E o outro ponto seria barreira em outros tempos gráficos. Então eu avaliar aí, pô, será que eu tenho alguma barreira em outro tempo gráfico aí que eu não tô vendo aqui, por exemplo, igual eu falei, às vezes o semanal tá com uma média de 21 logo aqui na cara, ó. Então não valeria a pena eu entrar numa situação dessa pelo gráfico diário, porque eu sei que lá no semanal eu tenho uma média de 21 logo abaixo. Então descaracterizaria aí um cenário favorável para uma entrada contra a tendência. Beleza? Então, pessoal, aliando todos esses cenários aqui, ó, a gente tem aí um pequeno checklist aí. Deixa eu colocar aqui, ó. Que a gente pode usar para validar aí se realmente a entrada nesse fechou fora, fechou dentro seria uma entrada interessante ou não. Então são vários pontos aí que a gente tem que avaliar para identificar aí, pô, o ativo realmente vale uma entrada, porque é um trade contra a tendência. Então, igual eu falei, sempre que a gente está contra a tendência, a gente tem que ser ainda mais cauteloso, porque quando a gente sabe que quando a gente está a favor da tendência, os movimentos fluem de uma forma muito melhor, né? Muito mais tranquilo você surfar aí os movimentos. Quando a gente está pegando um trade contra a tendência, porque o que acontece? Quando a gente está a favor da tendência, ó, eu vou estar buscando o quê? Essa pernada grande aqui, ó, de alta. Então a chance de eu pegar qualquer entrada aqui no meio, ó, e ser bem sucedido é grande. Agora, quando eu vou pegar a correção, que seria no caso, né, essa perninha de baixo aqui, ó, eu tenho que ser muito criterioso para quê? Para eu conseguir acertar o timing correto, para eu ter um risco-retorno favorável e conseguir pegar o movimento contra a força principal, que aqui no caso seria de compra, né? Eu estou tendo uma força muito forte de compra e eu vou ter que conseguir pegar um trade aí contra a tendência na venda. Então a gente tem que ser muito criterioso aí nesse sentido. E a mesma coisa se for um fechou fora ou fechou dentro de venda, de compra, né? Esse aqui é de venda, tá? Porque eu tô indo, o ativo está subindo, mas eu vou pegar um trade na venda para pegar a correção da pernada de alta. E o fechou fora ou fechou dentro de compra seria nesse sentido aqui, ó. Ele fechou fora da banda aqui, ó. E aí depois fecha dentro. E aí eu vou ter um fechou fora, fechou dentro de compra, porque eu estou pegando aí um movimento de queda e vou pegar a correção na ponta compradora, né, o repique comprador, e surfar aí esse pequeno movimento aí até o alvo, que seja médio, enfim. Beleza? Então gravem aí esse checklist aí, para quando vocês identificarem esse padrão, vocês não ficarem aí em dúvida do que precisa conferir para saber se realmente é um setup que, pô, vale a pena mesmo eu entrar nesse trade, beleza? E agora vamos para alguns exemplos aí no gráfico. Aqui, ó, YouTube. O que eu tinha aqui, pessoal? Olha aí, ó, banda de Bollinger, a linha preta, tá? Eu já vou até deixar traçado isso aqui, porque eu vou explicar. O ativo ele fez o que aqui, ó? Ele deixou um topo duplo
Aqui, ó, a gente consegue ver topinho duplo, ó, topo 1, topo 2. Aonde que era a ativação desse topo duplo? Ó, o movimento foi esse aqui, ó. Aonde estava a ativação dele, perdendo essa mínima aqui, ó. Foi onde eu tracei os alvos do pivô aqui, ó, máxima com mínima. E joguei aí o espelhamento aí desse topo duplo para baixo, ó. Então, ó, o alvo de 100%, a gente já sabe que é um alvo importante aí, um dos principais alvos aí que a gente tem. Tava aqui, ó. Alvo de 100% desse topo duplo. Em confluência com isso, o que eu tinha? Tirando agora o zoom aqui, ó. Vou deletar isso aqui. Tirando isso aí, o que eu tinha? Retração dessa última pernada de alta aqui, ó. Olha o que eu tenho aqui, ó. 50%. Uma retração também que normalmente segura os preços aí. Retração de 50%. Que mais que eu tinha? Eu tinha uma média de 200 aqui, ó, do gráfico diário. Uma média poderosa. E também tinha, ó, uma região de troca de polaridade, ó. Resistência, suporte, suporte. Em cima dessa região, o que eu tive? Eu tive a formação de um setup, ó. Fechou fora, fechou dentro. Olha aqui, ele fechou vários dias seguidos, ó, fora da banda. Tava esticado da média? Tava, pô. Olha aqui, até esse fechamento, a configuração do setup aqui, ó. Olha o espaço que eu tinha até a média de 9. 4% aí. Olha a média de 21 onde estava, lá em cima, ó, 9%, ativo esticado, em cima de uma região de suporte, de uma média de 200, em cima de um alvo, de um topo duplo, em cima de uma retração de 50% de uma pernada de alta do cenário macro. Então, tendo a superação dessa máxima aqui, ó, eu teria a entrada na compra para buscar o que? Esse repique. Aí meu alvo estaria onde? Meu alvo estaria aqui, ó, na média de 9. A gente vê que ele aproximou, né? Assim, é óbvio, pessoal, a gente tem que ser flexível com essas... nem sempre o preço vai vir aqui certinho, cravar a média. Não é assim, milimétrico. Mas, pô, se eu conseguir pegar uma comprinha aqui logo na abertura, porque ele já abriu em gap, né? O ideal seria se ele tivesse aberto aqui, próximo, e tivesse puxado aí a alta, ó, ele teria entregado aí quase 3% de alta. Mas aqui, ó, a gente teve aí 2% mais ou menos de alta só nesse dia aí. Quem pegou aí logo na abertura, em gap, já ativou o trade, pegou a compra. E aí, pessoal, claro, né? Pô, eu peguei aqui, vamos supor. Aí a questão que a gente estava falando lá do tamanho do stop. Vamos supor em situações normais, ó, que ele tivesse feito assim, ó. Abriu aí sem gap e fez um movimento assim, ó. Beleza? Seria aí o cenário ideal, que aí você teria tempo ali da abertura, aguarda a ativação do trade, pega a entrada e surfa o movimento, que é o que normalmente a gente vê. Nesse cenário, a gente teria que ver o quê? Pô, qual que é o tamanho do meu stop pelo gráfico diário, tá? Ele estaria aqui embaixo, ó. 2,5 para um alvo de 4,28, 4, dá quase 2 para 1, né? Então, risco-retorno interessante, concordo? É claro que essa média vai descendo, mas até esse momento aqui, ó, o que a gente tinha? O tamanho do stop aqui e o tamanho do alvo aqui. Aí a média desceu, né? Óbvio, ela vai acompanhando o preço, ela vai se movimentar, a média móvel. Mas enfim. Só que em alguns momentos dá pra gente trabalhar, por exemplo, olhando pelo Intra60, ó, e aí vamos passar aqui Intra60, por exemplo. Eu até tinha deixado o alarmezinho, tá vendo? Mas ele não tocou porque já abriu em gap. Vamos supor que ele abriu aqui. Pô, eu poderia trabalhar com stops aqui no Intra60. Vamos supor que ele fizesse um movimento aqui, deixasse uma correção e puxasse para alta. Seria um movimento interessante. Eu poderia trabalhar com o meu stop aqui pelo Intra60, para não ficar um stop talvez muito longo. Mas claro, o stop sempre tem que ser técnico, tá, pessoal? Se eu for colocar o stop pelo Intra60, tem que ser um stop técnico, que seja abaixo desse fundinho aqui, ó, protegido pelas médias, enfim. Ou até mesmo pelo Intra15, quem tentou talvez optar aí
por pegar alguma entrada pelo intra 15. Aqui, como ele já teve abertura em gap, fica um pouco mais complicado, tanto que eu não peguei esse trade, tá? Eu optei por ficar de fora porque ele já abriu em gap e eu tava aguardando o quê? E aí, olhando lá o setup que tinha sido ativado na superação dessas máximas aqui, ó, eu tava aguardando o quê? Ele fazer uma correção pelo intra 15 para próximo das médias, e aí se ele deixasse um gatilho interessante no intra 15, ó, aí eu pegaria uma comprinha já dentro do setup, né, mas com um movimento pelo intraday. E aí eu poderia buscar o quê? Olha aqui, eu tenho uma média de 200 do intra 15, é o que eu falei. Os demais tempos gráficos têm espaço. Pô, se eu tenho uma média de 200 no intra 15 aqui, eu vou trabalhar ela como alvo, não vou deixar ele tentar ir até a média de 9 lá do diário, entendeu? E aí dessa forma, porque assim, a gente tem que pegar o primeiro alvo que a gente tem, né? Se eu tenho um alvo aqui antes, ó, e aí claro, né, pessoal, teria que ver aqui, ele fez a correção, deixou um candle aí, pô, qual que é o tamanho do meu stop aqui nesse caso, para o alvo que eu tenho, é favorável? O cenário tá interessante, então eu entro, senão eu fico de fora. Nesse caso aqui eu fiquei de fora, porque pô, ele abriu em gap, já tinha uma média de 200 do intra 15 aqui em cima, ó. Pra que eu vou pegar um trade desse? Não vale a pena. Mesmo que ele tenha deixado aqui... E ainda tem espaço para correção, tá, pessoal? O ativo está esticado, chegou numa região de suporte importante. Deixou esse candlezinho feio aqui, mas ele ainda tem espaço aí para tentar buscar aí essa média de 9. Aguardar a 21 aproximar para aí, quem sabe, romper aí para baixo, beleza? A gente viu também Petro, ó. Só que Petro a gente conseguiu ver em dois momentos, ó. A gente viu o Petro aqui, ó, fechou fora, fechou dentro, só que aqui nesse cenário, o stop, ele já tava, e aí é até interessante a gente ver essas situações também, pessoal, porque o que acontece? Vocês acham que esse fechou fora, fechou dentro aqui é interessante? Eu não vejo muito como uma entrada interessante, tá? Por quê? Olha o tamanho do meu stop aqui. Olha o tamanho do meu alvo até a média de 21. Olha aí. Então eu tenho um stop maior do que o meu alvo, né? Pelo gráfico diário aqui, ó. Aqui ele fechou fora e aqui ele fechou dentro. Só que esse candle aqui, ó. Esse candle aqui foi um candle muito grande, né? Ele já veio furando a média de 9. Ah, deixou um 9.1 aqui? Deixou, mas... Esse 9.1 aqui não é o 9.1 que eu acho interessante, apesar de ter tido uma força muito grande, né, na venda. Mas ele já estava colado na média de 21, então eu não vejo como sendo um cenário interessante. Aqui, ó, eu já consegui pegar uma entradinha de fechou fora, fechou dentro. Ó, fechou fora, aqui ele fechou dentro. Quando ele ativou o setup aqui, ó, ele chegou até a pagar 1,5%. O stop estava curto, ó. Eu tinha um stop aí de 2,5 para um alvo de 7, quase 8. Então, 4 para 1, né? E aí, essa que é a questão, normalmente, da gente conseguir catar bem esses setups aí, porque geralmente eles vão ter um risco-retorno aí bem favorável. Quando você conseguir acertar um trade desse aqui que vai te pagar 4 para 1, pô, sensacional. Os outros que você talvez não vão evoluir ou não vai dar certo, você vai sair no 0 a 0 ou sair com um pequeno prejuízo, um resultado desse aqui é sensacional, beleza? E aqui também a gente tinha um cenário bem parecido, né? Olha aí, ele estava próximo, ele não estava tão próximo igual o YouTube, mas ele estava próximo de uma média de 200, uma região aí de troca de polaridade, né? E vamos ver se ele tinha retração aí. Dessa pernada aqui, dessa última pernada não, ó. Então aqui já não vejo muito, porque isso aí, se a gente for ficar puxando FIBA aqui de até 1900 e bolinha, também não faz muito sentido. Então aqui não tinha retração, mas ele estava numa região de troca de polaridade, uma região de suporte, média de 200, então era um cenário favorável. Se a gente olhasse lá o intra 60, que foi por aqui, ó, a ativação, ele estava com uma 21 aqui. Essa 21 aqui foi o que deu uma travada aí
Ele até chegou a trabalhar acima dela, ó, mas depois voltou. Então aqui ainda tinha um cenário não tão favorável. O ideal seria ter o quê? Essa 21 assim, ó. Vamos supor que ela tivesse assim, aí já virando para cima. Aí seria um cenário interessante, com a 9 apoiando. Com a 9 apoiando aí ele pegaria um movimento interessante, beleza? Então a gente tem que ficar atento a essas questões, pessoal. Mas é um setupzinho que tem uma assertividade, uma taxa de acerto bacana. E a gente viu aí, pode ser tanto na compra quanto na venda, né? Deixa eu ver se tem algum outro exemplo aqui em Petro. Aqui a gente teve, mas ó, aqui já é um cenário não muito favorável. Olha aqui. Pô, eu tenho a média de 9 colada aqui em cima e um stop gigante. Pô, não vou pegar um trade desse. Então a gente tem que pegar quando a gente vê cenários onde o ativo está esticado, né? Tem espaço até o alvo, um risco-retorno interessante. Se tiver confluência com mais algum fator bacana, beleza? E olha aí a questão das bandas também, ó. Quando as bandas ficam muito estreitas, ó, você já pode ver, banda estreitou, já aguarda que pode vir um movimento explosivo. Normalmente acontece isso. E aí isso daí até quando a gente olha mini índice, olhando que seja pelo Intra 5, ó, pode ver, ó, quando a banda fica muito estreita, normalmente vem movimentos fortes aí de bastante volatilidade, tá? Aqui, ó, por exemplo, as bandas estavam bem estreitas aqui, ó, nessa região, em cima de uma região de suporte, deixou um gatilho aí, ó, pancada para cima, beleza? Então as bandas também ajudam nesse sentido. Eu não gosto muito de ficar pegando fechou fora, fechou dentro no Intra 5 assim, gráfico de tempos menores no índice, porque eu não vejo como em alguns momentos a gente até consegue ver aí, mas pô, aqui ó, stop aí de 400 pontos, 500 pontos para um alvo de 400, 1 para 1, né, mais ou menos. Enfim, esse aqui até funcionou, mas não pagou os 400 pontos, né? Pagou 300. Eu não gosto muito quando é intraday, assim, gráfico de 5 minutos, porque o ruído é muito grande, então eu prefiro trabalhar esse setup no gráfico no gráfico diário em ações, beleza? Aqui, ó, a gente teve, ó, fechou fora, fechou dentro. E aí nesse cenário aqui, ó, eu teria um stop aí de 3,5, 3,8 para um alvo de 1 para 1 aqui. Não foi estopado, ó. E foi lá buscar alvo. Pagou aí quase 3%, né? Nesse trade aí. Então, em alguns momentos aí é claro, não estou olhando outros tempos gráficos aqui, enfim, mas quando a gente consegue ver em um cenário onde o ativo está esticado, está numa região, olha quanta rejeição ele deixou aqui em cima. E aí, por exemplo, se esse candle aqui fosse tipo uma lápide assim, né, ou uma shooting star, aí fica melhor ainda. Se eu tiver um padrãozinho aí de candles, né, de venda. Aqui a 9 ainda estava muito colada, né? Se ela tivesse um pouco mais abaixo e o ativo um pouco mais esticado. Se fosse esse cenário aqui, ó, aqui em cima, com esse espaço aí até a 9, aí ficaria bacana. Porque eu teria um stop curto e um alvo aí generoso. E aí provavelmente essa barra aqui poderia ser uma barra de exaustão aqui em cima. Depois de um movimento bem esticado, ó, um gapzinho aqui já meio que... depois uma puxada forte, né, um movimento de exaustão, e aí eu poderia ter aí um cenário interessante. Vamos ver se a gente consegue ver mais algum cenário aí. Vou pegar alguns ativos aí pra gente ver se... Ó, fechou... Aqui foi bem justinho, né, em pets, ó. Fechou fora, deixou um martelinho fechando dentro, mas olha aqui, ó. Chegou a pagar aí mais de 6%. O stop tava 1 para 1 aí, mais ou menos, ó. 6,5, mais ou menos, 7. Aqui não tava tão favorável. Então, muito provavelmente eu não pegaria essa entrada, mas... pagou bem, tá vendo? Se a gente consegue catar aí algumas situações interessantes nesse cenário, olha aqui, ó.
Fechou fora, fechou dentro. Aí aqui não ativou. Aqui fechou dentro de novo e ativou. Só que aqui eu tinha um stop muito longo, né? 7,8. O alvo não era tão interessante, mas esse aqui pagou bem, ó, 6%. Vamos ver alguns ativos aí, ó. Deixa eu pegar alguns ativos que a gente tem aqui. Dar uma passadinha aí só pra gente ver se a gente acha algum cenário bacana aí de fechou fora, fechou dentro. Aqui, ó, aqui era interessante, ó, 1, 2, 3 de compra. Olha aí que bacana, ó. 1, 2, 3 de compra, beleza? Numa região aí, vamos ver se... Aqui, ó, eu tinha um espaço interessante até a média de 9, que inclusive ele puxou e foi buscar lá. E um stop, ó, bem menor do que o meu alvo, né? Stopzinho pequeno abaixo dessa mínima aqui, um stop mais agressivo, stop conservador estaria aqui abaixo, mas enfim, é um stop muito longo também, né? Então, poderia trabalhar aí, é óbvio, não estou olhando aqui outros tempos gráficos para ver se tinha alguma outra média nessa região, enfim, mas só olhando pelo gráfico diário aqui, seria uma entradinha interessante. Eu teria um stop de mais ou menos 7% para buscar aí uns 10%. Seria mais ou menos isso. 5, 6% para buscar 11, quase 2 para 1. Beleza? Vamos ver essa região aqui, ó. A princípio não era uma região muito relevante, né? Vamos ver se tinha retração aqui. Também não tinha retração. Mas enfim, era um cenáriozinho que poderia ser interessante aí para uma comprinha aí. Entende? Vamos ver se tem mais. Olha aqui, ó. Aqui também, ó. Esse aqui, vamos ver. Ó, tá no fundo histórico aí esse ativo. Esticado, né? Olha aí a distância até a média de 21, de 9, ó, 18%. Aqui, ó, chegou a pagar 4% já. E poderia ter ficado posicionado, né, no swing para tentar buscar ali, ó. Fechou fora, fechou dentro. Stop aqui de 9 para buscar 18, 2 para 1. Então, um cenário aí interessante. Vamos ver o semanal, como que tá. Ó, o semanal também tem espaço para repique. Vamos ver o Intra 60. Ó, o Intra 60 também deixou um fechou fora, fechou dentro aqui, ó. Só que aqui já estava mais colado, né? Enfim. A gente tem que ir fazendo esse trabalho aí para tentar buscar essas melhores oportunidades aí. E identificar aí as melhores entradas dentro do que o setup fala. Eu queria ver se eu acho um para agora já. Tem uns ativos que são muito zoados, né, cara? Olha, quanto pavio. Quando eu vejo o ativo com gráfico diário muito pavio assim, eu já fico fora. Aí, ó, aqui a gente tem, ó, fechou fora, fechou dentro. Stop de 5. Mas aí já não é favorável. Esse aqui eu já não entro. Pô, vou pegar um stop de 5% para um alvo de 4. Não vale a pena para mim. Vamos ver se ele tá numa região importante. Até que não, ó. Regiãozinha aí próximo de uma região de fundo, né, de suporte, mas ainda tem espaço para mais. Beleza, mas aqui tem um fechou fora, fechou dentro. Na superação dessa máxima ativa, é favorável? Não, porque o risco é maior do que o retorno. Então, eu não entro numa situação dessa, mas o setup tá aí. Se ele for ativado, o ativo pode entregar aí um movimento. Ó, tem um espaço aí até 9 a 21 aí do semanal. Vamos ver até o mensal aí também. Então, já vimos um aí. Vamos ver se a gente acha mais algum. Aqui foi quase, né? Opa.
Aqui eu nem sei se a gente pode falar que fechou fora, né? Porque olha como que fica muito justo, né? Mas tem uma média de 200, deixou um martelo. Aqui deixou um candlezinho fechando dentro, né? De dúvida. E aqui, ó, vamos ver. Eu teria aí um stop de 3,5 para um alvo de 3. Então também não vejo muito... 1 para 1, né? Não muito favorável, mas enfim. Aqui quase que a gente tem um cenário aí de fechou fora, fechou dentro. Vem de um movimento esticado, ó, forte. Segurou na média de 200. Deixou um candlezinho fechando dentro aí. Tem espaço aí para repique. Ó, não, esse aqui fechou fora, agora fechou dentro, mas a ativação, ó, aqui não vale a pena. Pô, a ativação é aqui. Ó, esse aqui fechou fora, esse aqui fechou dentro. Aqui eu teria um interessante, talvez, ó. Vamos ver, 3,6. Não, aqui também não... É difícil, pessoal, achar. Tem que estar com o cenário bem alinhadinho aí. Não é qualquer trade desse que a gente vê que a gente vai entrar. Aqui, por exemplo, ó, a ativação é na superação dessa máxima. Eu tenho um espaço até a média de 9 de 1,5. Para um stop aí gigante de, sei lá, 4%, pô, vou entrar num trade desse? Não. A não ser quem pegou aqui, ó. Mas aí não teve setup aqui do fechou fora, fechou dentro, né? Aí você tem que ver o contexto, se caberia uma entrada aqui só porque você viu... Porque não vai ser um candle só que vai fazer você tomar a posição aí e entrar num trade, né? Ah, pô, vi um martelinho aqui, vou entrar. Não, não é assim, pô. Beleza? Tem que ter um contexto aí. Outro tempo gráfico, talvez com uma média importante. Se for uma região de suporte relevante. Enfim, várias coisas aí que a gente olha para tentar identificar. E olha aí, esse aqui deixou, só que também não é interessante, ó. Alvo de 3 para um stop de 5. Não vejo como um cenário muito interessante, ó. Deixou uma rejeição forte aqui. Era uma região de suporte. Aqui, ó. Foi lá buscar esse suportezinho. Pressão de compra, deixou um martelinho e fez repique. Olha como estava afastado das médias, né, pessoal? Então, os melhores cenários pra gente ver esse setup é quando tá muito afastado, assim, ó. Porque muito provavelmente ele vai fazer um repique. É óbvio que a gente não sabe quando, igual eu destaquei lá em Bradesco, por exemplo, ó. Vamos ver Bradesco. Aqui, ó. A pressão de venda desse movimento foi muito forte. Eu até destaquei, falei, pessoal, muito provavelmente vai ficar de lado aí, ó. Vai ficar andando, trabalhando de lado aí até ele conseguir ou fazer um repique ou as médias aproximaram. Olha como a média de 9 aproximou. Mas, pô, pelo movimento de queda que teve aqui, ó, em poucos dias ele caiu 25%. Isso aqui não é nada, ó. 5% de alta, pô, isso não é um repique considerável. Então, muito provavelmente ele vai ficar enroscado aqui nessa região, porque a pressão de venda foi muito forte e não tinha força para subir e também não quer cair mais, porque já caiu muito, então tem que guardar as médias aproximarem para quem sabe ativar. Então a gente tem que ver esses pontos aí. Vamos ver se tem mais algum. Eita, peraí. Tinha tempos que eu não olhava os ativos assim, de uma forma geral. Vou tentar voltar a fazer isso. Ó, você já tinha visto. CVC, ó. Vamos ver se a gente vê mais um aí. A gente já viu alguns, mas não muito favoráveis. Ó, aqui também teve, ó, fechou fora, fechou dentro. Só que aqui, ó, pô, já não é interessante, ó. Espaço muito pequeno, tem a média de 9. Ainda deixou um candle desse aqui, ó, rejeitando. Ambev. Aqui também, ó, fechou fora, fechou dentro, mas... A gente tá vendo que a maioria dos cenários aí tá tendo muito, né, pessoal? E olha as bandas aqui estreitas, ó. Banda estreita, médias laterais, do nada, pum, pancada, ó. A volatilidade vem. Então, quando vê banda muito estreita assim, pode ficar atento, que provavelmente na sequência, a gente não sabe quando, mas quando ele deixar um cenário aí com volume alto e as médias abrindo, indicando aí que ele pode tomar a direção,
você já fica ligado. Aqui fechou dentro, né? Se esse aqui tivesse fechado fora e não tivesse esse pavio longo e um candlezinho assim, ó, com stop de 1,8 para um alvo de 7, aí sim, esses que eu gosto. Ó, aqui também mais ou menos, né? Porque nesse cenário aqui foi muito justo, ó, nem sei se a gente pode falar que fechou fora, porque praticamente fechou dentro, né? Mas aqui ele teve, ó, praticamente, né, ó, fechou fora, fechou dentro aqui. Chegou a pagar aí 3,15, mas o stop estava muito longo. Mas tudo bem, aqui eu tinha um espaço aí até 10%. E quem entrou talvez ainda pode estar aí no trade, né? Enfim, mas a gente tem que ir avaliando caso a caso aí para ver se vale ou não. Olha quanto fechou fora, fechou dentro. Porque o mercado, quando a gente vê aí o mercado esticado em alguns momentos e aí vários ativos aí estando esticados, gera muitas dessas oportunidades aí, pessoal. Quando a gente tem distorções, né, movimentos muito agressivos para um lado ou para o outro, geralmente a gente consegue filtrar muitas dessas entradas aí. Fechou fora, fechou dentro, setup contra tendência. Aqui, ó, fechou fora, fechou dentro. Mas aqui não vale a pena também. E deixa um candle feio também, né? Olha aí, esse aqui, ó, fechou fora, fechou dentro. Esse aqui até chegou a andar, ó, 3,6. O stop era de 6 para um alvo de 8. Então aqui até tinha um cenário favorável, chegou a pagar. E aí, pessoal, tem que avaliar, né? Pô, o ativo vem de um movimento muito forte de queda. Vale a pena eu ficar tentando segurar demais o trade para esperar ele encostar na... Não, pô, às vezes você viu ele pagou, sei lá, 3,5%, 4% em um dia. Olhando pelo intraday e outros gráficos lá, às vezes você já realiza lá, sai da sua posição, porque você sabe que ele está numa tendência de baixa. Então a expectativa é o quê? Ele fazer isso aqui, ó, e continuar caindo. Se você fica segurando demais, ou então você protege aí no zero que seja e deixa ver se ele vai buscar. Nesse caso aqui não foi, né? Logo no dia seguinte ele já teria voltado aí, 2 dias depois já tinha estopado. Então tem que ficar atento. Trade contra tendência normalmente é mais ligeiro, então você tem que ficar ligado e pegou ali o que deu para o que o mercado ativo te pagou e vambora. Beleza? Ó, aqui não, aqui fechou dentro, né? Enfim, dessa forma a gente vai fazendo aí a catação e vendo se a gente acha aí alguns cenários interessantes de fecha fora, fecha aqui não, ó. Quem pegou aqui, beleza. Pagou bem até, mas voltou tudo, agora deixou um cenário feio, ó. Vou pegar um fechou fora, fechou dentro desse aqui. Olha o candle que formou aqui, horrível, né? Jamais eu vou entrar num trade desse. A gente tem que ser muito seletivo, pessoal, não adianta você ficar querendo catar qualquer coisa. Beleza? Então, espero que tenha ficado... Ó, aqui, ó, fechou fora, fechou dentro. O candle aqui foi feio. Eu gostaria de ver um candlezinho assim, ó. Pelo menos assim, ó. Sem esse pavio aqui. Aí seria um candlezinho interessante para uma entrada. Que aí você teria aí sei lá, um risco de 2,5 para um alvo de 8. Aí seria bacana. Beleza? Espero que tenha ficado claro a questão das bandas, do setupzinho. É claro, pessoal, não existe setup milagroso, tá? Então, em vários momentos não vai funcionar mesmo. Igual não funcionou pra mim em Petro aqui, ó. Eu peguei essa entrada. Não evoluiu, o que eu fiz? Abortei. Não evoluiu da forma como eu esperava. E normalmente eu pego essas operações, eu faço day trade. Eu não fico tentando, às vezes, carregar demais. Peguei aqui, ó. Vamos supor que ele tivesse me pagado aqui, sei lá. Que seja 2,5%, 3% aqui no dia. Pô, eu já ia ter saído. Não ia nem ter esperado chegar na média de 9, provavelmente. Porque ele vem de um movimento muito forte, enfim. Vai muito da situação aí. O Intra 60 tava meio zoado, com a média de 21 descendente. Então, isso tudo aí me fez...
eu já tava em mente que eu falei, pô, se me pagar uns 3, 4% ali, eu já pulo fora. Não vou esperar ele puxar tudo isso aqui. Ah, mas aí se ele puxar, você vai... Beleza. Cada situação é uma. O Intra 60 tava meio zoado. O Intra 15 também. E... Então, assim, eu já tava em mente que ia ser um tiro curto. Beleza? Mas é óbvio, tem situações que dá pra você carregar, esperar aí, ver se vai se protegendo, né? Ajusta o stop aí, ver se ele busca aí uma correção mais profunda, mas enfim, são situações e situações. O que a gente tem que ter em mente é, trades contra tendência normalmente são trades que a gente tem que ficar mais atento, mais ligeiro, porque a força principal aqui é de queda, então eu estou indo contra a maioria. Então eu tenho que ter o máximo de fatores me apoiando para eu pegar essa entrada, porque senão não vai valer a pena, beleza? Risco retorno favorável, enfim, todos os pontos que eu destaquei lá no início do vídeo. Fechou? Então espero que vocês aproveitem esse vídeo. Qualquer dúvida vocês comentam aí, qualquer outra visão que vocês tenham, vocês me falam. Mas é interessante esse setup, a utilização das bandas de Bollinger também. Então eu gosto bastante. Beleza? Então é isso, galera. Bom fim de semana aí pra todos. Semana que vem tem mais, hein? Essa semana foi boa. Vamos pra cima que semana que vem também a gente vai ter uma semana sensacional. Beleza? Valeu, tamo junto.